Hello my friends and welcome. Meu nome é Daniel Braga e eu serei o professor de vocês na disciplina de língua inglesa aqui no nosso curso online Intensifica. Em nossas aulas nós iremos trabalhar o inglês em seus aspectos fundamentais para que você possa fechar a prova do Enem. Mas como nós iremos trabalhar esse conteúdo? Bom, nós iremos trabalhar em nosso curso através de aulas onde vocês terão dicas, exercícios e também comentários com questões resolvidas de provas anteriores do Enem. Além disso, além de nossas aulas, vocês terão a disponibilidade de um material preparado exclusivamente para você, para que você possa trabalhar em casa tudo que foi abordado em nossas aulas. Então, eu espero que vocês aproveitem e bons estudos. Inicialmente, eu gostaria de falar um pouco sobre como é a prova do Enem nessa disciplina de inglês. Para isso, eu coloquei aqui no quadro alguns tópicos. Esses tópicos são perguntas básicas que geralmente todo aluno tem e faz a nós professores para conhecer um pouco mais a disciplina. Como é que ela é abordada na prova do Enem? Então, a primeira pergunta ela é recorrente. Como o inglês ele é abordado na prova? Bom, esqueça que você tenha uma grade ou um conjunto de assuntos para estudar, pois no inglês, na prova do Enem, o assunto ele é cobrado através de formas de interpretação de texto. Então, você não vai ter assuntos específicos para estudar para essa prova, mas sim, você vai precisar ter aquele conhecimento que você já vem ganhando desde o ensino fundamental e aprofundando no ensino médio para trabalhar nessa prova, pois você não vai ter questões isoladas de gramática, você não vai ter questões onde você vai ter que completar o espaço ou dizer se determinada frase está em um tempo verbal, ou identificar pronomes, ou identificar preposições. Esqueça isso. A prova de inglês do Enem ela vai ser feita através de interpretação de texto. Nisso a gente vai aqui puxando para o nosso segundo tópico. Que tipo de texto é abordado na prova? Novamente, nós não temos um texto específico padrão para o Enem. Em provas anteriores, fazendo um retrospecto, nós já tivemos cobrado charges. Quando eu falo charges, eu estou me relacionando a cartoons, né? Nós também já tivemos letras de música e também textos, obviamente, textos de variadas fontes e de assuntos diversos. Então, fiquem preparados. Não há um texto específico voltado para a prova de inglês do Enem. O terceiro ponto, existem temas específicos que podem cair na prova? Novamente, não existe um tema específico. Geralmente, quem organiza a prova, quem elabora essa prova, vai pegar os textos de fontes gerais. Então, não há um padrão, não há um tema específico. A dica que eu dou para você é que você se acostume a ler textos em inglês, certo? Porque através dessa leitura você já vai se preparando, você vai ganhando vocabulário e também você já vai vendo como o inglês ele se encontra nos textos, certo? Vamos aqui para o nosso penúltimo tema, né? Para a nossa penúltima pergunta relacionada à prova de inglês no Enem. Qual é o nível de vocabulário? Novamente, os temas que caem e as fontes que a pessoa que elabora a prova de Enem faz, ela geralmente o vocabulário é de iniciante para médio, nunca avançado. É óbvio que aí vem o que eu estava falando anteriormente.
você precisa ter um bom vocabulário para que você possa fazer uma compreensão geral do texto, certo? Então, esse vocabulário não tem outra dica. Você vai precisar sempre estar lendo textos para que você possa ganhar esse vocabulário. Então, se você lê pouco, obviamente quando você chegar na prova você não vai ter um bom entendimento. Ao contrário, se você estiver sempre estudando os termos gramaticais e também pegando textos da internet ou então pegando letra de música, fazendo a tradução, fazendo qualquer tipo de leitura, quando você chegar na prova e você se ver à frente dos textos, com toda certeza você sempre vai encontrar palavras que você vai se lembrar. Então aí vai a dica relacionada aqui ao vocabulário. O nível do vocabulário depende de você. E o nosso último tema, a nossa última pergunta aqui relacionada à prova do Enem é: como é o formato das perguntas? Bom, como eu falei, nós vamos ter um texto e nós vamos ter perguntas, certo? Geralmente de múltipla escolha. Então, essas perguntas, elas geralmente são feitas através de um esquema chamado Fact and Detail, que é fato e detalhe. A pergunta, ela vai ser em português, mas direcionada ao texto em inglês. E essa pergunta, ela geralmente ela é feita não relacionada ao texto como um todo, mas a apenas um fato, onde você vai retirar um detalhe que possa responder as perguntas feitas, certo? Então, aqui nós vimos de uma maneira geral como o inglês é abordado nas nossas provas do Enem, justamente para que você possa vir a ter essa compreensão, para que você não possa chegar na prova, né, e não saber como é que ela é abordada. Então, fazendo um resumo de tudo isso daqui, nós não temos um texto específico, assim como também nós não temos um tema, certo? O número de questões são 5 questões de inglês, né? No caso, se você escolheu as nossas aulas de inglês, então é porque você já tem essa afinidade com a disciplina. Mas na prova, ela é optativa, você tem tanto inglês quanto espanhol. E em ambos os casos, você vai ter 5 questões de cada para fazer. Então é isso, gente. Aqui foi o nosso primeiro tema, como o inglês é abordado na prova do Enem, certo? Então vamos agora para o nosso primeiro conteúdo, que são os pronomes, em inglês, pronouns. Gente, os pronomes, eles são parte essencial de uma oração. Em toda frase, você sempre vai encontrar um pronome, certo? Seja eles pessoais, sejam pronomes objeto, enfim. Os pronomes pessoais, eles são parte essencial de uma sentença em inglês ou em qualquer idioma. Então, os pronomes em inglês a gente vai dividir em 2 categorias. A primeira é a categoria dos subject pronouns, que, fazendo uma tradução para o português, seria pronome sujeito. Mas por que pronome sujeito? Porque esses pronomes, eles vão ser usados como os sujeitos da frase, aqueles que executam uma ação. Bem aqui nós vamos ter uma segunda categoria de pronomes, que são os object pronouns. Esses pronomes, eles são usados como aqueles que recebem a ação, tá? Então, de acordo aqui com o nosso esquema, vocês podem observar que no meio eu coloquei o verbo, verb. Então, isso quer dizer o quê? Que
Antes dos verbos, você vai colocar os subject pronouns. Como eu falei, os subject pronouns, eles são os sujeitos da frase. Isso quer dizer que são eles que executam a ação. E a ação, ela é o verbo em si. Logo após o verbo, nós vamos ter o quê? Os object pronouns. Isso quer dizer que os object pronouns, eles vão ser usados onde? Vão ser usados justamente após o verbo, tá? Então, isso quer dizer que aqui, nesse esquema, você tem justamente a posição de cada um deles, para que fique de fácil entendimento para você. Então, antes, subject pronouns. Depois do verbo, object pronouns. Então, vamos aqui ver a tradução de cada um deles para o português. Nós temos, inicialmente, começando com os subject pronouns, nós vamos ter I, que em português nós vamos traduzir como eu, you, que vamos traduzir como você, he, que é traduzido como ele, she, que a gente traduz como ela. O it é um pronome que geralmente ele causa um certo desconforto no aluno, porque se você for fazer pesquisas, sempre elas vão dar uma tradução diferente para ele. Então, eu costumo dizer que o it, ele não tem uma tradução específica, certo? Geralmente ele tem uma referência para ser usado. Ele geralmente é usado quando a gente vai se referir a animais, objetos, cidades, enfim, tudo aquilo que não for pessoa, você vai usar o it para se referir. Então, eu vou colocar aqui um tracinho para dizer que ele não tem uma tradução definida. Dependendo do contexto, ele pode ser traduzido. Porém, aqui nesse caso, eu não vou colocar uma tradução específica para não causar nenhum tipo de confusão para você. Então, esses primeiros que eu fiz a tradução, todos eles são relacionados ao singular. Certo? Então, esses pronomes que eu fiz a tradução, tá? Tirando o it, como eu falei, ele é neutro, ele não tem uma tradução específica, todos eles são relacionados ao singular. Os três últimos aqui, nós temos we, que é nós. Nós temos you, que é vocês. E nós temos aqui they, que é eles ou elas. Mas aí você pode observar bem aqui o seguinte, que you pode ser traduzido como você e you pode ser traduzido como vocês. Então nós temos a mesma palavra para ambos os graus, né? Singular e plural. Então aqui, gente, é uma questão de você ver o contexto, tá? Geralmente os pronomes pessoais, eles são usados para fazer a substituição de um sujeito da frase, justamente para evitar a repetição. Então, se you ele for relacionado a singular, a uma pessoa, então você vai traduzir como se fosse você. Já se você for traduzir o you relacionado a plural, então você tem que ter em mente que ele vai ser traduzido como vocês. Então, na escrita do inglês, you no singular e you no plural é a mesma coisa. Só que para você, na sua concepção, no seu entendimento, o you ele vai ser plural, ok? Então aqui
nós temos esses três que são relacionados a plural, certo? Então aqui, ó, nós temos todos os subject pronouns traduzidos para o português. Lembrando que esses pronomes também podem ser traduzidos, né, tanto no inglês quanto no português. Eles podem ser relacionados também aos pronomes pessoais, tá, ok? Então você pode também encontrar em livros ou em algum outro tipo de pesquisa que você venha fazer como pronomes pessoais, personal pronouns, tá bom? Então você pode encontrar esses pronomes dentro dessas duas categorias, sendo subject pronouns ou então personal pronouns, tá? Que são os pronomes pessoais. Vamos agora para os object pronouns. Esses pronomes, como eu falei, são aqueles que vão receber a ação, certo? Então, antes de eu trabalhar os exemplos, vamos aqui fazer a tradução de cada um deles, certo? Então, ó, nós temos aqui no primeiro, tá? Me, que a gente traduz como mim, certo? O you nós vamos traduzir como você. Him nós vamos traduzir como ele. Her nós vamos traduzir como ela. It, novamente, nós vamos deixar sem tradução. Us nós vamos traduzir como nós. You como vocês. E them como eles ou elas. Certo? Então, como vocês podem ver aqui e fazer uma comparação, os dois pronomes têm a mesma tradução, tá ok? Então, vamos deixar para o próximo bloco para fazer o trabalho de diferenciação e também trabalhar os exemplos que eu coloquei aqui.